Oi, alunos! Na aula de hoje nós vamos aprender um pouco sobre o gênero textual relato pessoal. Vamos começar lendo o livro que está aí no livrinho de vocês sobre esse gênero. Aventuras de Infância. Foi na aldeia Iambetuei, onde vive parte de minha infância, que aprendi muito do que sei hoje. Caçar, nadar, andar pelo mato, ouvir histórias e viver aventuras eram minhas atividades favoritas. Nadar, principalmente. Aprendi a nadar com os 4 anos de idade. Na Amazônia, também chamada Mundo das Águas, toda criança que se preza aprende cedo a lidar com a água. Alguns, digo com toda certeza, aprendem a nadar ainda bebês. Na minha aldeia, no Paraná do Urariá, o lugar de brincar que a criançada mais procurava era a beira de rio. E a brincadeira que mais nos divertia era o pega-pega dentro da água, que chamávamos manja ou pira. Era todo dia. Começava nas primeiras horas da manhã, quando íamos buscar água para pôr no pote, responsabilidade de todo menino e menina. Só escovar os dentes não bastava para satisfazer nosso começo de dia. Então, aproveitávamos para pular na água. Aí sim, depois de uns 30 minutos bem brincados, o dia estava ganho. Saíamos realizados da água, na certeza de que retornaríamos após o almoço, onde passaríamos a maior parte de nosso tempo livre, mais ou menos 2 horas. Eram 3 banhos diários e, no pôr do sol, após terminar o último dever para com os adultos, que geralmente era ajudar na plantação de maniva ou buscar lenha no roçado, corríamos todos numa só algazarra para o caminho do porto, e assim nos jogar de encontro à água mansa, que como destino já nos esperava para agitar-se. A beira do rio toda virava uma festa. Entre risadas e gritos, a criançada aproveitava ao máximo essa diversão. Minhas brincadeiras de infância eram assim. Aventuras e curiosidades não faltavam. E como estamos falando de aventura, vale lembrar as várias expedições infantis que nós meninos fizemos, embrenhando-nos na mata por pura diversão, imaginando-nos grandes guerreiros do passado, treinando seus gestos, procurando andar sem se perder, imaginando animais ferozes que nos seguiam. Corríamos sorrateiramente para depois procurar abrigo entre os galhos. Já a postos, atirávamos flechas em predadores imaginários à espreita. Nessa altura do tempo, nossos pais nem imaginavam o nosso paradeiro, mas sei que com suas experiências na tradição e confiando em nossa aprendizagem, sabiam que estávamos bem. Na floresta é assim. Os pais sempre confiam na sabedoria dos filhos. Não é por acaso que a criança indígena é livre e tem liberdade para aprender brincando. Então, aí nós lemos um trecho de um texto tirado do livro Curuminguaré no Coração da Amazônia, cujo autor é Iaguaré Yaman. Agora nós vamos aprender um pouquinho sobre esse gênero textual. O relato pessoal é um gênero textual escrito em primeira pessoa, em que o autor relata acontecimentos marcantes de sua vida, vividos em um tempo passado. O relato também pode ser utilizado como maneira de exemplificar ou argumentar, o que ocorre geralmente dentro da notícia. Sendo assim, o relato pode estar integrado também a outros gêneros textuais. As características desse gênero são narrar de forma breve um fato específico vivido por uma pessoa e suas consequências ou reflexões. Apresentar elementos básicos da narrativa, tais como sequência de fatos, pessoas, tempo e espaço. Questão 1. O relato pessoal tem como característica narrar fatos reais e marcantes na vida de alguém. Qual episódio da vida de Iaguaré Yaman é relatado nesse texto? A nossa resposta é o cotidiano das crianças pertencentes ao povo do qual ele faz parte e as aventuras que ele viveu na sua infância na aldeia onde ele morava.
No texto lido, o autor relata acontecimentos dos quais participou. Sublinhe no texto um trecho que confirme sua resposta. Então, aí vocês podem perceber que esse é o trecho sublinhado, né, no qual o autor relata acontecimentos dos quais ele participou. B. Esses fatos ocorreram em que fase da vida do autor? Na infância. Como nós podemos perceber, são memórias de quando ele era criança. 2. Qual é o nome da aldeia em que Iagure Yaman viveu as aventuras que relata nesse texto? O nome da aldeia é Iambetuei. 3. Quais eram as atividades favoritas do autor em sua infância? Caçar, nadar, andar pelo mato, ouvir histórias e viver aventuras. 4. Com quantos anos ele aprendeu a nadar? Resposta: com uns 4 anos de idade. Todas essas respostas a gente pode encontrar no próprio texto. Questão 5. Assinale abaixo a imagem que corresponde ao lugar que as crianças mais procuravam para brincar. Então, a gente leu no texto que esse lugar é a beira do rio. Então, por isso, vocês vão marcar a imagem que corresponde ao rio. 6. De que outros nomes as crianças indígenas chamavam a brincadeira de pega-pega? Então, a resposta é manja e pira. 7. Nas primeiras horas da manhã, todos os meninos e meninas tinham uma responsabilidade. A. Qual era essa responsabilidade? Resposta: buscar água para pôr no pote. Letra B. Além dessa tarefa, o que mais as crianças faziam para ajudar os adultos durante o dia? Resposta: ajudavam na plantação de maniva ou buscavam lenha no roçado. Letra C. E você, tem alguma responsabilidade em casa? Qual? Então, aí é uma resposta pessoal, na qual vocês vão colocar as responsabilidades de vocês em casa. 8. No relato é apresentada a palavra maniva, que significa pé de mandioca. Pode haver variações no nome dessa raiz de acordo com a cultura de cada região. Letra A. Que outras palavras podem ser empregadas para nomear esse alimento? Resposta: mandioca, macaxeira e aipim. B. Como esse alimento é chamado na região onde você mora? A resposta é macaxeira. Aqui no nosso estado, nós conhecemos esse alimento como macaxeira. 9. Enumere as frases de Iagure Yaman de acordo com os acontecimentos apresentados no relato. Então, aí ele nos dá várias frases e nós temos que numerá-las de acordo com a ordem dos fatos. Então, o gabarito fica 2, 4, 1, 5 e 3. 10. Releia o segundo parágrafo do texto. Letra A. Esse trecho foi escrito em primeira pessoa, segunda pessoa ou terceira pessoa. A gente percebe que uma das características do relato pessoal é o texto em primeira pessoa. Então, tá aí a nossa resposta correta da letra A. B. Por que a escolha da pessoa nesse discurso é importante em um relato pessoal? A nossa resposta: porque os relatos pessoais expressam a visão de uma pessoa a respeito das situações vivenciadas por ela, acrescentando ainda suas expressões e sentimentos. 11. Releia mais um trecho do relato. Porque, de acordo com o autor, os pais confiavam nas crianças. A nossa resposta é: porque os pais tinham experiências nas tradições indígenas e provavelmente sabiam que as crianças seguiriam as mesmas tradições, tomando os mesmos cuidados. 12. No texto, o autor do relato usa uma expressão para se referir à Amazônia. Que expressão é essa? A expressão é mundo das águas. 13. Em sua opinião, com que objetivo o autor escreveu esse relato?
Então, aí nós temos também uma questão de resposta pessoal. Essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero vocês na nossa próxima aula.